queridos, graças e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um vídeo da nossa série Desvendar dos Mistérios do Reino, amém? Temos mais 3 parábolas pela frente, contando com a de hoje. Já falamos de 4 parábolas, né? Falamos da grande revisão que o nosso Senhor Jesus fez para os discípulos, né? E hoje vamos falar de mais uma parábola, né? Ainda temos 3 para falar, como eu disse, e hoje é a parábola do tesouro escondido, amém? E mais uma vez, talvez eu venha trazer uma interpretação para você que você nunca tenha ouvido antes. Então fique atento, já pegue sua Bíblia aí, abre em Mateus capítulo 13, versículo 44, amém? Mateus 13, 44. Então, só revisando aqui, né, rapidamente, né, nós falamos da parábola do semeador, ok? Que foi do 13 até o versículo 1 ao 23. Parábola do joio, capítulo 13, 24 ao 30. Parábola do grão de mostarda, capítulo 13, versículos 31 e 32. Parábola do fermento, né? Capítulo 13 também, todas as parábolas são do capítulo 13, né? Capítulo 13, 33, né? Aí a gente pegou 34, 35 também, para falar do cumprimento da profecia, né? Fora dita lá em Salmo 78, 2, que ele falaria por parábola. Pegamos aí do verso 36 ao 43, quando nós chamamos aí da grande revisão que ele faz para os discípulos, né? Porque eles ficaram com dúvida acerca da parábola do joio e Jesus vem explicando para eles ali. Agora eu quero que você perceba uma diferença aqui, né? Que eu vou falar de um assunto muito importante que você tem que prestar muita atenção e que eu já falei lá em Apocalipse Now. E quero te recomendar que, se você não assistiu ainda essa série, coloque aí na sua playlist para assistir a série Apocalipse Now, ok? Perceba que essas 4 primeiras igrejas, perdão, são as 4 primeiras igrejas também, que as 4 primeiras igrejas referindo-se às 4 primeiras parábolas, né? Lá as 4 primeiras igrejas de Apocalipse 2. Mas perceba aqui uma coisa bem interessante. Essas 4 primeiras parábolas, Jesus está falando para uma multidão, certo? Essas 4 primeiras parábolas, então, Jesus está falando para uma multidão. E as próximas 3 parábolas, né, sendo a primeira das 3 a gente vai ver hoje, sendo que a primeira das 3 a gente vai ver hoje, ele vai falar para os discípulos em particular. Ou seja, podemos dizer assim, que essas 3 últimas eram parábolas mais ocultas ainda. Essas 3 últimas eram parábolas de uma revelação ainda maior, porque ele não fala a multidão, mas ele fala ali especificamente para aquele grupo escolhido dele ali, né? O grupo dos discípulos. E isso é muito interessante. E aqui eu quero falar de uma coisa antes até mesmo de ler o texto, né? Antes de ler o versículo, e eu quero que você anote isso, e eu falei, como eu já disse isso lá em Apocalipse Now. Toda vez que a Bíblia traz para nós o número 7, entenda, não estou falando aqui de numerologia, nada disso, pelo amor de Deus. Mas toda vez que a Bíblia traz o número 7, é uma questão de nós ficarmos atentos e analisarmos esse número 7. Rafael, explica-nos melhor isso daí, com certeza. As 4 primeiras parábolas, então, foi para a multidão. As 3 últimas agora, ele está fazendo para os discípulos. 4 mais 3, 7. 4 aqui para nós, né? 4 mais 3 totalizando 7, né? Esse 4 para nós é o número da Terra, né? E 3 é o número de Deus, né? Por exemplo, um exemplo simples. A Bíblia se refere à Terra como os 4 cantos da Terra. Os 3 Espíritos de Deus, né? O Pai, Filho e Espírito, né? O Deus triuno, certo? Os 3 Espíritos de Deus, não. O Pai, Filho e Espírito, né? O Deus triuno. Então, 4 geralmente a gente associa a um número relacionado aos homens e 3 ao número relacionado a Deus. E toda vez que você achar um 7 na Bíblia,
né? Eu vou citar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o povo deu 7 voltas nas muralhas de Jericó para que elas caíssem, né? Lá 7 voltas ao redor da cidade de Jericó. Naamã deu 7 mergulhos para ficar restabelecido da sua lepra. No Apocalipse nós temos as 7 igrejas. Em Mateus 13 nós temos as 7 parábolas do reino, né? Lá em Apocalipse você vai ter 7 trombetas, 7 selos, né? 7 selos primeiro, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Então perceba que para nós esse número 7 ele é muito significativo. E toda vez que você encontrar o número 7, você tem que ver qual é a configuração desse número 7. Como assim, Rafael? Se ele é um 4 mais 3 ou se ele é um 3 mais 4. Não entendi absolutamente nada. Agora você complicou. Então, se eu compliquei, eu vou te esclarecer agora. Amém? Abre sua Bíblia comigo. Lá em Apocalipse 1. Eu vou abrir com você aqui. Tá? Apocalipse 1. Verso de número 20. Apocalipse 1, verso de número 20. Diz assim: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, né? Os anjos das igrejas da Ásia, os líderes das igrejas da Ásia. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E agora perceba aqui, né, que você vai ter para as igrejas uma questão do 4 mais 3. Rafael, mais uma vez eu não entendi. Calma, que você vai entender. Quem já viu lá o nosso estudo de Apocalipse já entendeu, tá? Então vamos ver porque a primeira igreja, a igreja de Éfeso. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, certo? A primeira igreja da Ásia Menor, citada aqui por João, é a igreja de Éfeso. Então, acompanha comigo aí, Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vamos para a segunda igreja, Esmirna, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Né? Então, já perceberam aí que tem algo em comum nesses dois versículos. A frase, quem tem ouvidos, ouça. Né? Vamos para a terceira igreja. Versículo 17. Olha lá novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer o maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, né? E na pedra o novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Perceberam então 3 versículos, um para cada igreja. Né, das 3 primeiras igrejas, Éfeso, Esmirna e agora Pérgamo. Perceba que a frase, quem tem espírito, ouça, né, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está vindo primeiro, está vindo antes da promessa. Agora vamos ver a quarta igreja, Apocalipse 2, versos 26 e 27 até o 29. Acompanha comigo. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã, ou seja, aqui está se referindo ao rapto, né? Depois a gente não vai entrar nesse mérito. Verso 29. Olha agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Rafael, o que alterou aqui? Alterou que a frase, ela vem depois da promessa. Né? Depois da promessa. Nas 3 primeiras igrejas, nós vimos que primeiro você tem a frase e
depois você tem a promessa. Já agora, inverteu-se a ordem. Vamos conferir se nas próximas 3 igrejas essa ordem continua invertida, ou seja, a frase vir depois da promessa. Olha lá, vai comigo agora, né? Acabamos de falar aqui da igreja de Tiatira, agora a gente vai para a igreja de Sardes. Agora é capítulo 3, versículo 5. Olha lá. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Olha o versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Então vamos lá, igreja de Sardes, Filadélfia. Vem comigo, versículo 12. Então estamos na 6ª igreja. Filadélfia, versículo 12 do capítulo 3. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Agora, 7ª e última igreja, na igreja de Laodiceia. Vai lá, capítulo 3, verso 21 e 22. Ao que vencer, perceba que é sempre uma promessa e a frase. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que temos em comum aqui nessas 7 igrejas, né? Sempre a frase e a promessa. O detalhe é que, por 3 vezes, você tem primeiramente o quê? A promessa, né? As 3 primeiras, né? Éfeso, Esmirna e Pérgamo, você tem de cara o chamamento para a frase, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E depois lança a promessa aos vencedores. Então, essas 7 promessas aqui são para os vencedores. Nas 4 últimas, primeiro você tem a promessa e por última a frase. E a frase é a mesma nas 7 igrejas. Então, esse é o que nós chamamos, né, desse 7 aí. Esse 7, então, é um 7 de 3, porque 3 vezes a frase vem primeiro, e um 4, que 4 vezes, as 4 últimas igrejas, a frase vem depois. 3, Deus. 4, homem. Então, ou seja, o homem aqui passou de Deus. Por isso que cada vez mais a gente vai ter a igreja cada vez mais se degradando, cada vez mais saindo do propósito original de Deus para a igreja. E a gente vai entender um pouquinho desse propósito lá, né, no versículo que nós estamos vendo lá, versículo 44 de Mateus 13. Mas eu ainda quero me prender aqui um pouquinho com vocês aqui ainda, um pouco mais aqui, para mostrar para vocês um outro 7. Vira aí a página Apocalipse 5, verso 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. 7 selos, ou seja, mais um 7 aí. Agora, Apocalipse 6. Apocalipse 6, verso 1. E havendo o cordeiro, né, aquele que é digno, aberto um dos selos, né, o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê, vem e vê. Então, o primeiro está aberto. Então, ele está vendo aqui, ó, que dizia como voz de trovão, né? Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Então aqui está falando, o animal fala. No caso aqui um anjo, tá? Se você for no verso 3, olha lá. E havendo aberto o segundo selo, ouvi, e o segundo animal dizendo,
né? E o segundo animal dizendo, vem e vê. Segundo selo. Ainda está dizendo, ele fala, né? Agora você vai no verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. Está falando ainda. Né? No terceiro ele fala. Verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Agora, vamos ver o quinto selo. O quinto selo, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho. Alguém falou para ele alguma coisa aqui? Não. Ninguém falou nada para ele. Ó. E havendo aberto o quinto selo, vi. Acabou. Ninguém falou, vem e vê. Olha o verso 12. Né, no caso aqui, para nós, é o sexto, né? Mas é o segundo que ninguém vai falar nada. Ele vê direto, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei. Ninguém chamou ele a atenção aqui. Ele olhou e eis que houve um grande tremor de terra e o sol, né? E o sol tornou-se negro como saco de cilício e a lua tornou-se como sangue, né? E as estrelas do céu caíram. E ele vai falar, né, dos detalhes. E aí, se você virar a página e for no capítulo 8, né, você vai ver a abertura do sétimo selo nos versículos 1 e 2. Olha lá. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi. Então perceberam que nos primeiros quatro, né, nos primeiros quatro selos, ele está dizendo assim, ó, sempre assim, o segundo animal dizendo, vem e vê. Então o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né, o animal vem e chama ele, vem e vê. Agora, né, no quinto, sexto e sétimo, não, ele fala, e vi. Ninguém me chamou para ver, eu vi. Então aí você tem um 4 mais 3. 4 mais 3 é o homem que ainda não passou de Deus, ou seja, é um homem que está indo para Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos ver mais uns detalhezinhos, quer ver mais um? Só para a gente fechar. Trombeta. Fechar e a gente poder falar da parábola, né? Que é bem curtinho, um versículo só. Olha as trombetas, gente. Apocalipse 8, né? Vai lá no versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte, né, das árvores. Né? Olha a segunda trombeta no verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente, né, e tornou-se em sangue. A terça parte do mar, né, morreu ali, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, né, no verso 9. Olha a terceira trombeta no verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como em tocha, e caiu sobre a terra, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Né? E o nome da estrela é Absinto. Aí no verso 12 ele vai falar da quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua. Então as quatro primeiras trombetas não atingem o homem de maneira direta. Atingem as coisas criadas, mas não vai atingir o homem de uma forma indireta, mas não diretamente. Agora olha o verso 13. Olha o verso 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que estão por tocar. Ou seja, as próximas três trombetas vão ferir diretamente os homens. E nós não temos tempo aqui para ver as três, porque a gente está falando de outra coisa. Mas eu só estou te explicando essa questão do número 7 aqui. Aqui no caso das trombetas, nós temos um 4 mais 3, que é Deus tentando ainda fazer o homem voltar para Deus. Se arrepender e voltar. Por isso 4 mais 3. Mas se você olhar as taças você vai ver já a ira,
né? E a gente vai ter uma configuração diferente, ok? Mas não temos tempo para falar das taças. Então, entenderam isso? Toda vez que tem um 7 na Bíblia, você procura se é 4 mais 3 ou 3 mais 4. 4 mais 3, o homem está indo para Deus. 3 mais 4, o homem já passou de Deus, como nas igrejas, né? Rafael, e agora voltando, né? Voltando para a nossa parábola, volta lá comigo. Volta lá comigo, Mateus, capítulo 13, verso 44. Nós temos então 4 parábolas que foram para a multidão, 3 parábolas agora que são para os discípulos. 4, multidão, 3 discípulos. 4 para 3 é o homem vindo para Deus totalmente. Jesus está trazendo esses homens para ele, né, porque ele acabara de ser rejeitado em Mateus 12. E depois das parábolas, você vai ver que ele vai voltar a ser rejeitado. A gente vai falar mais uma mensagem sobre Mateus 13 para falar dessa rejeição ainda de Jesus, né? Essa rejeição continuando aqui. Ok? Então vamos ter mais uma mensagem. Vamos totalizar aí talvez não, vão ser 9 mensagens dessa série. Tá? Uma série também que vai ficar bem legal e bem completa em relação a esse capítulo 13 de Mateus. Né? Então temos uma série falando dos capítulos, se não me engano, 23 e 24 e 25 de Mateus. Né? Temos a série lá de Mateus 24 e 25, ou 23 e 24, agora não me recordo. Temos a série falando de Mateus 13 agora, e o meu objetivo é fazer o máximo possível de séries do Novo Testamento e depois a gente começar a abordar o Antigo. Né? O objetivo desse canal, irmãos, é liberar conteúdo gratuito e um estudo aprofundado que a gente não tem, talvez, em muitas das escolas teológicas por aí. Né? E escolas que são cobradas, são caríssimas. E o nosso conteúdo aqui é totalmente gratuito, com o objetivo de fazer com que você cresça, entenda essa palavra. Amém? Vamos lá então para o capítulo 13, verso 44. Parábola do tesouro escondido. Vai dizer assim, ó. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que nós até hoje, né, ouvimos acerca dessa parábola? O tesouro escondido é o evangelho, que quando a pessoa conhece o evangelho, né, ela larga as coisas, né, todas as coisas, e agora vai se dedicar a esse tesouro que é o evangelho. Glória a Deus, é uma interpretação bonita e possível que a gente faz e pode fazer, né, contextualizada também. Mas aqui eu quero trazer uma interpretação um pouco diferente daquilo que a gente ouviu até hoje. Né? Então eu quero que você entenda aqui, ó. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Né? Esse tesouro escondido fala acerca do reino oculto. Né? O reino oculto. Esse reino está oculto aonde? Na terra. Né? Escondido no campo. A Bíblia interpreta a Bíblia. Se nós estamos falando nas outras parábolas do campo como o mundo, aqui o mundo não pode deixar, né? O campo não pode deixar de ser o mundo. Eu não posso considerar o mundo, né? O campo como mundo em algumas parábolas e chegar aqui e dizer, não, agora o campo vai virar outra coisa. Não, o campo aqui continua sendo o mundo. O mundo de Gênesis 1, 26, 28, o mundo da criação. E esse tesouro escondido aqui, esse tesouro escondido, é a manifestação vindoura do reino. Mas hoje, esse tesouro representa eu e você. Esse tesouro, como eu falei lá, né, acerca do reino dos céus. Esse tesouro é a realidade do reino. Sou eu e você. Esse tesouro ele ficou escondido por 4.000 anos. Esse tesouro ficou escondido por 4.000 anos. De Adão até Cristo. Com licença, deixa eu beber meu cafezinho aqui patrocinado, ó. CSN, tá vendo aí?
Esse tesouro, então, ele é o reino que agora se manifesta através da minha vida, através da sua vida. É a igreja que durante 4.000 anos estava ali escondida nesse campo que é o mundo. E agora ela veio se manifestar. Aliás, agora não, né? Ela tem se manifestado desde o nosso Messias na Terra. E, logicamente, que esse homem que achou e escondeu, né, o homem que achou e escondeu esse tesouro e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo, né? Quem pode ser esse homem aqui para nós? Esse homem aqui é o próprio Cristo, né? Ué, Rafael, mas Cristo? Como assim Cristo? Sim, porque Cristo vendeu tudo que ele tinha, ele vendeu a sua vida, ele vendeu a sua, ele abriu mão da sua glória no céu e ele falou, olha, assim como o profeta Isaías falou, né? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Né? E Cristo vai fazer o serviço que foi tentado através de muitos homens, né, bíblicos e não conseguiram restabelecer essa aliança, né, de Deus com o homem, que foi estabelecida por Cristo, né, se entregando na cruz do Calvário por nós, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas tristezas, angústias, pobrezas, tudo ele levou sobre ele naquela cruz. Amém? Vamos fechar. Só quero te falar uma coisinha rápida. Apocalipse 3, perdão, 1 Coríntios 3:12, né? 1 Coríntios 3:12, abre lá comigo rapidinho. Vai falar da edificação da igreja. E eu quero ler esse texto rapidinho com vocês, já fechando. Eu não quero que o vídeo passe muito de meia hora. 1 Coríntios 3, verso 12, vai dizer assim, ó. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, né, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Né, 12, iniciozinho do 13. Então, quais são o material utilizado aqui na edificação dessa, dessa obra, dessa casa que nós estamos edificando uma casa. A igreja é a edificação de uma casa para Deus, né? A edificação de uma casa. E essa casa vai se tornar uma cidade, a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21. Essa casa que nós estamos edificando, ela vai se tornar uma cidade, a Nova Jerusalém. Então, olha os materiais. Vou ler de novo, versículo 12 de 1 Coríntios, capítulo 3. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Agora vai lá comigo em Apocalipse 21. Apocalipse 21, a partir do versículo 18. Apocalipse 21, a partir do 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berílio, o nono topázio, o décimo crisópraso, um décimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma com suas portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente, e ele vai falar dos materiais, né? Qual é a diferença aqui do material que está citado em 1 Coríntios da edificação da casa e o material da Nova Jerusalém, que já é a cidade, né, que foi formada por aquela casa? Você não tem prata em Apocalipse. Por que você não tem prata? Porque a prata refere-se ao quê? À redenção. E após o milênio você não vai ter redenção. A redenção, as pessoas reconhecerem a Cristo como seu único suficiente Salvador e serem redimidas pelo sangue derramado na cruz, não vai haver no milênio. Então você tem redenção enquanto nós estamos aqui edificando a casa. Né? Enquanto, né, o homem aqui abriu, né, foi lá comprar o campo. Por que Jesus tem que comprar o campo todo? Porque ele não pode comprar só o seu povo. Lembra lá João 10 que eu falo? Agora eu tenho que cuidar de outras, do meu outro rebanho.
O povo rejeitou ele, Mateus 12, os judeus rejeitaram. Mateus 13, no finalzinho, eles vão continuar rejeitando. E agora ele vai cuidar de um outro povo, que nós vimos lá em Mateus 15, a partir do verso 21, a mulher do fluxo de sangue. Perdão, a mulher cirofenícia, né? Não é o fluxo de sangue, é a cirofenícia, com a filha lá endemoniada. Então, entendam, irmãos, isso é poderoso demais. Lá no milênio, após o milênio, você não vai ter prata no material lá da Nova Jerusalém, porque não vai haver mais redenção. Quem tiver que ter sido redimido já vai ter sido redimido. Amém? Então o tesouro vai ser ouro, simbolizando Deus ali, né? A essência de Deus, e as pedras preciosas, né? Que simbolizam o Espírito de Deus. E isso é poderosíssimo demais para nós. Então a igreja no mundo, né? Ela tá no mundo antes da fundação. Só que ela só foi descoberta, esse tesouro no campo só foi descoberto 4.000 anos após, né? Você tem lá de Adão, né, até Moisés ali você tem 2.000 anos, de Moisés até Cristo você tem mais 2.000 anos, né, e aí a gente passa por esse período de 4.000 anos onde a igreja não foi revelada. E agora você tem a revelação da igreja. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler novamente aqui o versículo, né, 44. Vamos lá? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro, né, um tesouro escondido no campo, o campo que é a terra. Aqui um homem achou e escondeu. Um homem achou e escondeu. Está desde a fundação do mundo, só que está escondido nesse campo. E agora, 4.000 anos depois, ele foi revelado. E pelo gozo dele, ou seja, pelo gozo dele, do Pai, vai, vende tudo que contém, ou seja, abre mão da sua glória, se desfaz da sua glória, né, se desfaz da sua divindade e vem para a terra. Né? Então, tudo que ele tem, ele vendeu para comprar aquele campo. Então, compra todo mundo. E aí, Apocalipse 5, verso 9, se você for lá, e eu falo, né, sempre desse texto, eu amo esse texto, eu amo esse capítulo de Apocalipse, né, é um capítulo tremendo, poderosíssimo, mas vai lá em Apocalipse 5, eu só quero ler o versículo 9, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus de todas, né? Nos compraste para Deus de todas as tribos, de toda tribo, língua e povo e nação. Aleluia. Né? E aqui, voltando aqui para o 44, né? Ele compra, então, o homem achou, escondeu, vendeu o que tinha, né? Para voltar e comprar aquele campo. Então ele compra o campo todo, ele comprou tudo. E aí, para a gente fechar, né? Para a gente fechar, é só você lembrar da última tentação de Jesus. A última vez que ele foi tentado por Satanás por Satanás no deserto, né, ele fala assim, se prostrados me adorares, né, se prostrado me adorar, eu vou te dar, eu te dou, porque eu te dou toda essa terra, porque me foi dada. Aí é uma aula mais específica que eu tenho que falar de Adão, quando Adão transfere a posse da terra para o diabo, quando ele come do fruto. Né? Isso é uma aula que depois talvez a gente pode gravar uma série para falar só disso, né? Talvez de Gênesis, e pode ser uma série muito interessante. Mas quando a posse da terra é transferida para Satanás, então, se prostrado me adorares, eu te darei tudo aqui da terra, porque me foi dado. Né? E aí quando Cristo morre e ressuscita, lá em Mateus 28, no finalzinho, ele vai falar assim, né? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder, né, me foi dado nos céus e na terra. Então, ou seja, após a ressurreição, ele recuperou, ele tomou de volta, né, aquilo que havia sido perdido pelo homem através de Adão. Então, esse capítulo aqui, esse versículo 44, né, essa pérola aqui, né, a pérola é o próximo, mas esse tesouro escondido, é poderosíssimo de interpretações, né? E eu fiz questão de falar da questão do número 7 aqui, porque agora que nós chegamos na transição do 4, né, as 4 primeiras parábolas sendo ditas aí para os homens, né, a multidão, e agora as 3 próximas, essa que a gente viu hoje, as próximas 2, vão estar sendo faladas especificamente ali como é que é? Close friends, né, os amigos mais próximos ali, né, o grupo fechado ali de Jesus, né, os discípulos. Então os 3 agora, contando com essa que a gente viu hoje, mais 2 aí para frente, vai ser falado ali para aquele grupo fechado, ok? Então o nosso 4 mais 3 aí, mas é um 4 homem
vindo para Deus, se aproximando através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que você continue sendo essa casa que está sendo edificada, né, através da palavra de Deus, e em breve essa casa se tornará a Nova Jerusalém, né, que nós habitaremos ali por toda a eternidade. Glória a Deus, seja abençoado com essa palavra. Compartilhe essa palavra, irmãos. Faça com que isso chegue a outras pessoas, nessa mensagem, e que possa transformar a vida de muitos. E se alguém está assistindo esse vídeo e não entregou a sua vida a Jesus, esse é um excelente momento para você fazer isso e tomar posse desse reino, né, que nos foi dado através de uma obra maravilhosa feita na cruz. Você não precisa fazer nada, não. Você só precisa reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, porque tudo que você teria que fazer já foi feito por Ele. E acredite, você nunca poderia fazer aquilo que Ele fez por você numa cruz. Então entregue-se, renda-se, né, a esse Cristo maravilhoso, né, que fez tudo por nós, que nós não poderíamos fazer. E alcance essas maravilhas, as promessas que nós falamos de Apocalipse 2:3. Torne-se um vencedor. E aí sim, né, faça as obras a partir de reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Faça as obras que agradam o coração dele, para que você possa reinar com ele no milênio. Amém? Então, se você está entregando a sua vida a Jesus, eu quero que você deixe aí nos comentários aí, né, entre em contato com a gente através do comentário aí, a gente vai ligar para você, de alguma maneira a gente vai se comunicar aí, e eu quero estar orando especificamente pela sua vida. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima mensagem, quinta-feira, né? Quinta-feira, os vídeos do canal aqui a gente libera as mensagens terças e sábados, né? São as mensagens da série que está corrente, a série atual Desvendar dos Mistérios de Deus, né? Desvendar dos Mistérios do Reino, perdão. E toda quinta-feira a gente lança um vídeo de curiosidade bíblica, né? E quinta-feira a gente tem mais um aí. Então, se você está chegando aí, é novo no canal, fique sabendo que as terças e sábados são sempre mensagens da série. Eu faço séries, Apocalipse Now, né? Mateus 24:25. Tem uma série do Muca aí tocando bateria também, o Samuca Adorador, meu filho. E são séries assim tremendas e poderosas, amém? E toda quinta-feira tem um vídeo de curiosidade bíblica, então que você possa aí ser tremendamente abençoado pelos vídeos do canal e não fique com a bênção só para você, compartilhe e faça chegar aí a muitas pessoas, amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau, tchau, graça e paz.